Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Enquanto muitos estão distraídos, líderes do mundo inteiro estão falando abertamente sobre controle digital, vigilância total e até sobre a possibilidade de o ser humano remodular aquilo que Deus criou. Por trás desses discursos sofisticados, existe uma agenda que se encaixa exatamente no que a Bíblia descreveu sobre os últimos dias. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem e que a esperança da volta do nosso Senhor fortaleça o seu coração. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. A ciência está substituindo a evolução por seleção natural pela evolução por design inteligente. Não o design inteligente de algum Deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente e o design inteligente das nossas nuvens. A nuvem da IBM, a nuvem da Microsoft. Estas são as novas forças motrizes da evolução. Estamos diante de uma grande apostasia, insanidades sendo divulgadas pela grande mídia, confusão moral, avanço da inteligência artificial e das profecias e mudanças globais na identidade digital. E tudo isso chama a atenção de quem observa com os olhos espirituais. E mais uma vez, podemos ver a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos. A grande apostasia foi profetizada para os últimos dias, como lemos em 2 Tessalonicenses. Infelizmente, estamos vendo isso aumentar com frequência em várias partes do mundo, e inclusive dentro das igrejas. Recentemente, vimos movimentos de algumas denominações cristãs que se afastam claramente da doutrina bíblica. Ordens sacerdotais e cerimônias que passam a celebrar práticas que a Bíblia não apoia, contrariando o ensino milenar da fé. Essas mudanças não são isoladas. Há líderes religiosos que passaram a defender publicamente estilos de vida e ideologias incompatíveis com a santidade exigida pelo ministério cristão. A doutrina é relativizada e a verdade bíblica passa a ser moldada pela cultura e não pela palavra. Essa mistura entre fé e ideologias seculares contribui indiretamente para o afastamento anunciado nas Escrituras. Durante uma cerimônia de confirmação em São Paulo, nos Estados Unidos, um conhecido apresentador da ABC News, assumidamente gay, participou ao lado de seu marido, que foi incluído como padrinho. A celebração contou também com a presença de um padre amplamente reconhecido por apoiar pautas ligadas ao movimento LGBTQ+, dentro da igreja. Quão estranho era Jesus! Ele era um judeu observante, mas tinha 30 anos, sem esposa, sem emprego, andava com 12 outros caras. Isso é bem estranho. Em outro caso, um padre e teólogo de Nova York, também assumidamente gay, falou abertamente sobre o desejo de ver uma igreja que celebre e acolha plenamente pessoas LGBTQ+. Essa é apenas uma das formas como o desvio está acontecendo, mas não é a única. Um outro assunto que tem tomado notoriedade na grande mídia é o tema dos extraterrestres e as formas de vida não humanas. Esse assunto não é novo, mas tem ganhado força em entrevistas e investigações oficiais. E embora muitos tratem isso como curiosidade, há um propósito maligno por trás dessa narrativa. Se um dia apresentarem ao mundo algum tipo de prova, milhões serão enganados. Muitos que não têm firmeza na fé podem tropeçar, porque essa revelação será usada para tentar desacreditar a Bíblia. A grande mídia está tratando isso de uma forma muito séria, contínua e global. E apesar de existir muito exagero, também existe uma agenda espiritual para confundir as pessoas e prepará-las para o grande engano. Você está registrado falando sobre, cito, formas de vida não humanas que poderiam ser seres inter que estão nos visitando. Você pode explicar melhor para as pessoas em casa o que isso pode significar? Sim, isso é definitivamente um bocado, mas isso é diretamente baseado em informações que recebemos de testemunhas, além disso, informações que obtivemos e testemunhamos através de nossas investigações. Há algumas coisas que não posso revelar do que vi imediatamente em alguns desses presentes, mas o que posso dizer é que isso não é apenas uma teoria da conspiração maluca. Obviamente, houve uma cobertura massiva, não apenas nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. E isso é algo que acho que todos sempre tiveram uma certa curiosidade sobre. Estamos simplesmente fazendo as perguntas agora publicamente. Sim, e parece que estamos
caminhando para algum tipo de revelação? Sei que muitas pessoas esperam que Donald Trump seja presidente e que ele seja, em última análise, a pessoa que permita que isso aconteça. Além disso, organizações globais, empresas de notícia, políticos estão perdendo totalmente a noção da realidade, da mente, da consciência e de qualquer semelhança com a verdade. Narrativas estão sendo estruturadas de uma forma que as pessoas acreditarão em qualquer mentira que lhes forem apresentada, como esta aqui que foi publicada recentemente pela BBC. Agora, o leite de mulheres transgênero é tão bom para bebês quanto o leite materno. Isso de acordo com uma carta do diretor médico do University Hospital Sussex NHS Foundation Trust. A afirmação foi feita como parte de uma resposta contra grupos de campanha. A instituição referiu-se a estudos e às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, incluindo um caso que não encontrou efeitos observáveis em bebês alimentados por lactação induzida. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai, você vê, os Estados Unidos acabaram de pagar mais de 400 bilhões de dólares pelo investimento em tecnologia de inteligência artificial. Deus movendo todas as peças ao redor do mundo agora, preparando o mundo inteiro para a vinda do Filho e a ascensão do Anticristo, enquanto estamos brincando de igreja e não prestando atenção que as manchetes globais estão saindo diretamente das páginas da Palavra de Deus. Sim, eu acredito que este ídolo falante, sim, Senhor, ajude o seu povo a despertar nesta hora. A revelação diz que este ídolo falante, a revelação diz, seja o que for, será capaz de falar e declarará palavras blasfemas contra Deus. Assista, e o falso profeta naquele dia fará com que o mundo inteiro adore aquele ídolo falante, que eu acredito que será um holograma tipo IA, blasfemando contra Deus e dizendo, veja que o anticristo é Deus, e fará com que o mundo inteiro adore aquele holograma. Bem, vamos lá, seja o que for. Sim, todas as peças estão se encaixando para a ascensão do Anticristo e da segunda vinda do Senhor. Uma startup americana recebeu milhões para testar tecnologias que refletem a luz solar na atmosfera, criando uma espécie de cortina para o resfriamento global. Isso nos lembra o que o profeta Joel nos disse. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E agora a União Europeia proíbe pagamentos em dinheiro acima de 10 mil euros e impõe regras de identificação para transações com Bitcoin até 2027. Isso é mais um passo na direção que estamos vendo a União Europeia tomar de controle por meios digitais. E, obviamente, proibir ou limitar o uso do dinheiro físico pode desempenhar um papel enorme em monitorar o que as pessoas estão fazendo, porque elas serão obrigadas a gastar tudo online. Eles afirmam que tudo isso é para combater a lavagem de dinheiro. E a Europa não é a única que está fazendo isso. A China, a Coreia do Sul, a Índia e Hong Kong vêm tomando medidas para digitalizar toda a moeda. Na Índia, desde 2016, milhões de pessoas adotaram pagamentos digitais, tornando o uso do dinheiro físico muito raro. O governo de Hong Kong incentivou os cidadãos a usar pagamentos digitais, levando a uma mudança significativa para as transações sem dinheiro. E não é coincidência. Ao mesmo tempo que vemos a digitalização do dinheiro, eles também tentam fazer com que todos criem identidade digital pessoal. Nos nossos países, ninguém pode andar nas ruas com uma máscara no rosto ou dirigir um carro sem placa. Ninguém pode enviar pacotes sem mostrar um documento de identidade ou comprar uma arma de caça sem dar o nome. E ainda assim, estamos permitindo que as pessoas naveguem livremente nas redes sociais sem vincular seus perfis a uma identidade real, assim abrindo caminho para a desinformação, discurso de ódio e ciberassédio, pois está facilitando o uso de bots e permitindo que as pessoas ajam sem serem responsabilizadas por suas ações. Tal anomalia não pode continuar. Em uma democracia, os cidadãos têm o direito à privacidade, não ao anonimato ou à impunidade. Porque com esses dois, a convivência social seria impossível.
É por isso que acredito que devemos avançar com o princípio da pseudonimidade como o elemento funcional das redes sociais e obrigar todas essas plataformas a vincular cada conta de usuário a uma carteira de identidade digital europeia. Desta forma, os cidadãos poderiam usar apelidos se quisessem. Mas, no caso de um crime, as autoridades públicas poderiam conectar esses apelidos a pessoas reais e responsabilizá-las, porque a responsabilidade não é um obstáculo à liberdade de expressão, é um complemento essencial a ela. A tirania da identidade digital já chegou, e é questão de tempo para que ela se espalhe pelo mundo inteiro. E na Austrália, agora a partir do dia 27 de dezembro, os australianos serão obrigados a fazer o upload de documentos de identidade emitidos pelo governo todas as vezes que fizerem busca na internet. Enquanto estiverem logados no Google ou no Bing, qualquer outro mecanismo de busca sem identificação, eles não conseguirão. O argumento oficial é para proteger as crianças do conteúdo adulto, da adultização. Um assunto que foi recentemente muito falado no nosso país. Seria coincidência? E é claro que em uma primeira camada isso realmente traria benefícios reais, porque afinal de contas todos nós queremos proteger as nossas crianças. Mas a realidade, porém, segundo alguns críticos, é que isso é o experimento de uma grande escala de controle digital. E se a democracia não conseguir se adaptar a essas novas condições, então os humanos viverão sob o domínio de ditaduras digitais. E já no presente, estamos vendo a formação de regimes de vigilância cada vez mais sofisticados em todo o mundo. O envio obrigatório de documentos de identidade para todos os usuários adolescentes e idosos de todo o mundo. Reconhecimento facial ou vinculação da identidade digital como uma alternativa conveniente. Seria mais fácil se você tivesse a sua identidade digital. Você não tem como recusar essa opção, você não tem transparência, apenas uma conformidade em nome do bem público. Agora, a China é um país onde isso já acontece e numa escala ainda maior. O ID do cyberespaço deles é uma iniciativa governamental destinada a vincular a identidade real dos cidadãos às suas atividades online. E embora o governo descreva o documento como voluntário, alguns críticos dizem que ele pode se tornar obrigatório por padrão. O acesso a serviços online essenciais, incluindo sistemas de pagamento, mensagens, aplicativos de computação, podem depender da posse da sua identidade digital. Assim que o uso se tornar legalmente obrigatório, a recusa se tornaria praticamente impossível, impedindo um cidadão de participar da vida cotidiana online. E isso, por sua vez, se torna realidade. Aquela antiga ideia de que alguém está sempre te observando. E isso ainda não está acontecendo na Austrália, não está acontecendo em escala até o dia 27 de dezembro. No entanto, críticos temem que isso possa ser apenas o começo. Seu dinheiro, seus dados, essencialmente toda a sua vida armazenada em um único lugar. A ciência está substituindo a evolução por seleção natural pela evolução por design inteligente. Não o design inteligente de algum Deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente e o design inteligente das nossas nuvens. A nuvem da IBM, a nuvem da Microsoft. Estas são as novas forças motrizes da evolução. Nada do que está acontecendo hoje surpreende ao Senhor. Nenhum algoritmo, nenhuma ditadura digital, nenhuma tecnologia criada pelo homem tem autoridade acima da vontade de Deus. O mundo pode tentar reescrever a vida, mas só Jesus é a própria vida. O mundo pode tentar criar um novo Deus, mas só Cristo é o Senhor. E o sistema pode tentar controlar mentes e corpos, mas o Espírito Santo continua libertando os nossos corações, e é por isso que permanecemos confiantes, porque antes que qualquer sistema global se estabeleça por completo, antes que qualquer plano humano alcance o seu ápice, aquele que prometeu voltará. E ele virá para buscar os seus, para justificar os seus, para restaurar todas as coisas e para estabelecer o seu reino eterno. Até lá, seguimos firmes em fé, em santidade e em discernimento. Nós não pertencemos às trevas, nós pertencemos ao dia,
Nós pertencemos a Cristo. E eu oro para que o Espírito Santo fortaleça você, ilumine o seu entendimento e guarde o seu coração nestes dias que são maus. E que, acima de tudo, a esperança da volta do Senhor permaneça viva dentro do seu coração. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem, e muito em breve nós nos veremos nas nuvens. Essa foi a mensagem, e se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias no nosso segundo canal, Uma Mente em Cristo, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.